Olá, aqui é a chefe Susan Marta do blog Amor pela Comida e neste vídeo você vai aprender como preparar um pão de Ora Pronobis super nutritivo e proteico que é sem glúten e sem leite. A receita é simples de preparar e o pão fica maravilhoso. E não se preocupe porque o Ora Pronobis tem sabor neutro e o pão fica com gostinho de cereais. Se você tiver criança em casa, pode até contar que este é o pão do Hulk e por isso que ele é verde. Aqui em casa eu tenho um pé enorme de Ora Pronobis. Eu ganhei uma mudinha e depois de alguns meses plantado, ele começou a virar um arbusto enorme. O Ora Pronobis é uma planta alimentícia não convencional que é rica em proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas A, B e C, ferro, cálcio, magnésio e fósforo. Mas atenção na hora de colher as folhas, pois o Ora Pronobis possui vários espinhos no seu caule e mesmo cuidando eu vivo me enroscando neles. Para esta receita você vai precisar de 100 gramas de Ora Pronobis, o que dá aproximadamente 2 xícaras bem cheias de folhas in natura. Você também vai precisar de 1 xícara de grão de bico cozido al dente. Aqui em casa eu sempre tenho congelado e para descongelar basta adicionar água quente e esperar alguns minutos. Eu já ensinei como cozinhar e armazenar o grão de bico aqui no canal e eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para você conferir caso você ainda não saiba. Em uma bacia grande você vai misturar todos os secos. Adicione 1 xícara de farinha de arroz integral, 3/4 de xícara de araruta, que você pode substituir por polvilho doce, 3/4 de xícara de farinha de aveia, 1 colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, que pode ser substituído por meia colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de chá de sal, e meia colher de chá de goma xantana, que deve ser medida com precisão na colher de medida nivelada. Agora é só mexer bem, formando um mix de farinha sem glúten. No liquidificador, adicione 3 ovos, que não são substituíveis nesta receita, 1/4 de xícara de azeite de oliva, meia xícara mais 2 colheres de sopa de água morna, 1 xícara de grão de bico cozido e 100 gramas de Ora Pronobis, que são aproximadamente 2 xícaras bem cheias de folhas frescas. Depois é só bater bem para formar uma massa uniforme. Lembre-se de auxiliar o liquidificador com uma espátula para que as folhas processem bem. Você deve bater bem até que você não veja mais nenhum pedaço grande das folhas de Ora Pronobis. Agora é só adicionar os ingredientes molhados já processados sobre os ingredientes secos já misturados e mexer bem com 1 colher de pau. Use uma espátula para raspar as laterais da bacia e garantir que tudo se misturou por completo. A massa é densa e consistente, mas não pode ser seca. Se a sua massa estiver muito seca, adicione 1 colher de sopa de água por vez até obter a consistência desejada. Transfira a massa para uma forma de 22 cm de comprimento, 8 cm de largura e 6 cm de profundidade. Se a sua forma for de metal, você precisa untar com um pouco de óleo e polvilhar um pouco de farinha de arroz para garantir que o pão desgrude da forma. Para nivelar a massa, molhe a ponta dos dedos e pressione gentilmente a superfície. Esta forma pequena de metal é apenas para manter a forma de silicone reta. Como ela é mole, ela costuma expandir para as laterais e o pão fica um pouco torto. Para deixar o pão mais atraente aos olhos e também mais nutritivo, adicione 1/4 de xícara de sementes de abóbora. Pressione as sementes sobre a superfície para que elas colem na massa e não soltem com tanta facilidade depois de assado. Deixe o pão crescer em um local que não bata vento na cozinha. Eu gosto de colocar dentro do forno micro-ondas desligado junto com 1 xícara de água fervida. O pão vai crescer por aproximadamente 1 hora. Quando o pão estiver bem crescido no topo da forma, pré-aqueça o forno a 180 graus, pois o pão deve entrar no forno aquecido.
Quando o forno estiver aquecido, leve o pão para assar por aproximadamente 45 minutos. Depois que a forma esfriou um pouco e você conseguir encostar na forma sem se queimar, retire o pão de dentro e deixe esfriar sobre uma grade ou um prato forrado com papel absorvente. Deixe o pão esfriar por completo antes de cortar. Se você cortar o pão quente, ele ficará borrachudo. Quando o pão estiver frio, é só aproveitar e cortar as fatias para poder degustar um pão super nutritivo, proteico e saboroso. Este pão não esfarela, você pode passar seus acompanhamentos preferidos por cima que a fatia não vai desmanchar. Eu gosto de consumir este pão como se fosse um sanduíche aberto. Coloco uma camada de pasta de amendoim e depois rodelas de banana por cima. Fica uma delícia e eu fico satisfeita por muitas horas. A receita escrita completa você encontra no post do blog. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo para eu saber a sua opinião sobre esta receita e também de compartilhar este vídeo com uma amiga ou um amigo que adora receitinhas fitness. A gente se vê na próxima semana. Tchau!